Bom, vamos seguir para a nossa próxima pauta, Rose. Você pediu aqui, solicitou da gente da produção, um áudio do presidente Lula sobre aquele fato lamentável, né? A tragédia que aconteceu lá em Santa Catarina. Uma tragédia cometida, na verdade, em Santa Catarina, em Blumenau, não é isso? Isso, Rafael. Aí, antes de colocar o áudio do presidente, acho que tem alguns dados que são gerais e que a gente precisa voltar a trazê-los aqui. Eu trouxe alguns recortes, o outro já saiu fartamente na programação da Band News Nacional, em vários outros meios, veículos também, aqui na Band News Manaus também, mas é bom a gente sempre, quando tratar do assunto, repetir alguns dados. Eu só anotei rapidamente, se você quiser acrescentar, fique à vontade também. Mas isso é uma violência que foi cometida ontem por um homem de 25 anos. Ele entrou à escola Cantinho do Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, e ele feriu, né? Ele matou crianças de 5 a 7 anos, né? Crianças de 5 a 7 anos foram mortas, outras 4 crianças foram feridas, e as informações que se tem até agora é que elas devem ser liberadas, no sentido físico, né? Elas estão bem. E aí, isso acontece logo na sequência de um outro ataque a uma escola. Um menino, um adolescente, pré-adolescente de 13 anos, matou uma professora a facadas, né? E aí, tem dados, já está na BBC publicado, até mandei um link aí para a Diene, mas eu vi o Reinaldo Azevedo reproduzindo ontem, alguns podcasts também trazendo isso, outras matérias trazendo isso, a respeito da quantidade desses ataques violentos em torno de escolas. E só lá em Santa Catarina, a gente tem outro dado recente, de 2 anos, um aluno, houve um outro ataque, na verdade não é um aluno, no dia 4 de maio de 2021, um jovem de 18 anos, ele invadiu uma escola, uma creche também, e com um facão matou 3 crianças, né, e 2 adultos, e esse caso específico ele aguarda julgamento. O dado consolidado é que foram 24 ataques em instituições de ensino nos últimos, desde 2019, mas há um dado mais consolidado de 24 ataques nos últimos 20 anos. Eu anotei aqui um outro ataque, são ataques de ex-alunos e tudo mais. E eles têm se concentrado nos últimos 4 anos. Há 4 anos, o Reinaldo Azevedo trouxe também esse recorte. E ele é super importante para a gente observar do ponto de vista jornalístico, como pais, como sociedade. Esse é um critério importante que eu penso que deve ser analisado por esse comitê que foi criado interministerial, ontem anunciado pelo governo federal, envolvendo o Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Direitos Humanos e outros. A gente viu na fala de várias pessoas que representam o governo federal, mas que representam o Estado, né, representam as instituições, a preocupação de que isso não é exatamente um caso isolado, mas ele representa um momento que a sociedade vive, e ele precisa ser observado realmente desta maneira para que políticas públicas possam se antecipar e evitar que situações como essas terríveis ocorram, se repitam ou acelerem suas repetições, como a gente tem visto nos últimos anos. Muito bem. Esse dado é realmente assustador, né, Rosiane? Você falou aí, então, que nos últimos 20 anos foram 24 ataques, você me corrige se eu estiver equivocado, e que nos últimos 4 anos nós temos a concentração da maior parte desses ataques nas escolas aqui no Brasil. Isso é assustador, porque são os últimos 4 anos de muita polarização, são os últimos 4 anos de ainda mais informação sendo divulgada, em fake news bombando, discursos de ódio, e isso é muito, mas muito preocupante, né, Rosiane? Isso, tem um dado que eu achei na BBC, Rafael, diz assim, olha, para ser mais precisa, o levantamento feito por pesquisadores da Unicamp chegou ao seguinte dado: considerando apenas casos envolvendo alunos e ex-alunos como agressores, o grupo liderado pela pesquisadora Thelma Vinha registra 22 ataques entre 2002 e 2023, sendo 10 deles nos últimos 2 anos. Assim, se você tem 22 ataques nos últimos 20 anos, mas metade deles ocorreram nos últimos 2 anos, a gente precisa observar que isso não é apenas uma coincidência. Isso precisa, no momento de se apresentar soluções, políticas públicas para o enfrentamento a essa violência que choca a todos nós, que atinge a todos nós, invariavelmente. Bom, isso precisa ser observado no contexto de que essa aceleração dessa violência, ela ocorre em determinado período.
e descobrir as razões por que ela ocorre em determinado período. E o estado do Amazonas não está distanciado disso. Ele também reflete, é reflexo de todo esse processo, que é um processo social e que realmente está deflagrado, né, de falas, de discursos, de pessoas que acabam seguindo essa linha, essa lógica do ódio e reforçando essa lógica do ódio a pessoas que, em grau de adoecimento pior numa sociedade, elas são atingidas também e acabam sendo protagonistas de casos como esses, terríveis, o de ontem, Rafael.